Bom, e nesse vídeo eu vou ensinar o passo número 2, é uma sequência de vídeos aí de configuração da intercomunicação dos faciais da Intelbras com as telas TVIP. Isso é uma configuração que entrou recentemente. E aí, no caso, eu tenho que configurar um facial como principal, que eu já configurei aqui. Se você não assistiu o vídeo anterior, onde eu ensino a configuração desse facial como principal, pausa aqui, volta lá, eu vou deixar ele aqui no card, também na descrição do vídeo, e você vai poder acompanhar melhor e entender como é que é essa configuração, senão vai ficar meio confuso. Feita a configuração do facial principal, agora eu vou configurar o meu facial escravo para poder fazer a chamada com as minhas telas. Então vamos lá para o vídeo? Então vamos lá adicionar o nosso facial escravo. Primeira coisa que eu faço, eu acesso o meu facial principal através da interface web dela. Entro aqui na aba de configuração. Entrando na aba de configuração, eu vou lá na aba de cipconfig e no cipconfig eu vou em gerenciamento VTO. No gerenciamento VTO eu vou criar uma regra para que os meus faciais escravos possam operar. Então, quando eu adiciono um facial principal, eu tenho que criar outros faciais escravos, porque o meu principal ele é o servidor CIP e os demais vão depender desse servidor para funcionar. Então, primeiro eu venho aqui agora na aba de adicionar. E agora o que eu vou fazer aqui? Número de registro. Eu vou criar um número de registro aleatório. Vou criar aqui, por exemplo, o 8002. Beleza? Pode ser qualquer número de registro que você queira. A senha. Senha, eu vou deixar aqui a senha, uma senha fácil de acesso aí, 1, 2, 3, 4, ok? No endereço de IP aqui, no caso, é o endereço IP do meu facial escravo. Então eu tenho que ir lá procurar qual que é o IP dele, 192.168.0.14, é esse cara que eu vou configurar. Então eu coloco aqui 192.168.0.14, ok? Coloco o usuário administrador que eu configurei nele e também a senha de acesso do administrador e dou um OK. Feito isso, eu já criei o meu gerenciamento VTO, ok? No gerenciamento VTO, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou lá na interface web do meu facial, que eu vou configurar como escravo, acesso à interface do meu equipamento, dou um entrar, e ali no entrar agora na configuração, eu vou lá também no cipconfig, e em cipconfig eu vou em configuração. Vamos lá agora no processo de configurar esse cara como escravo. Primeiro, a conta CIP eu marco como ativar. Aqui eu vou manter agora ele como tipo de servidor, como um CIP externo, ou seja, ele vai acessar o meu facial, que é um CIP externo, que no caso é o meu facial principal, ok? Endereço IP é o endereço IP do meu CIP externo. Quem é o meu CIP externo? É o meu facial que tem o final 13. Então eu coloco aqui o endereço IP, que inclusive já está aqui, tá? Eu já tinha configurado ele antes. Então eu configuro o endereço IP do meu facial principal. Portas, eu mantenho a porta padrão de comunicação dos equipamentos, que é a 5060. Usuário, é o usuário que eu criei lá na lista VTO. Lembra que eu criei o usuário 8002? Então eu venho aqui, digito o usuário 8002, certo? E aí eu digito a senha que eu criei de acesso do usuário 8002, que foi 1, 2, 3, 4, certo? Feito isso, eu vou lá, rolo lá na aba lá embaixo e dou um OK. E aí eu dou um atualizar e ele deu como registrado. Então, feito isso, ele já está se comunicando com o facial. Então, vamos fazer o teste? Então, o meu facial escravo é esse aqui de baixo. Eu abro o meu teclado para fazer a chamada. Vou digitar o meu ramal 101. E eu clico em chamar. Ligando. Aguarde, por favor. Então, a chamada já está sendo executada.